Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, com mais um programa pela UniFM 107.9, o nosso Ineditados, Conversas para Além do Livro. No nosso site, nós temos sempre uma seleção de livros com frete grátis, que dura o mês de maio agora, foi contemplando a área das ciências tecnológicas. E para junho, o mês vai ser da área da educação. Acesse editoraufsm.com.br. Fique por dentro da nossa agenda, acompanhe os lançamentos, as promoções, pois nós temos ações especiais durante todos os dias do ano. O livro que você aguarda pode estar em promoção agora mesmo. E hoje nós vamos falar com o professor Tiago Martinuzzi Buriol, que é professor adjunto do Departamento de Matemática aqui do Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM e trabalha com matemática computacional, que é intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de softwares. Então, muito bem-vindo, professor Tiago. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde a todo mundo, boa tarde aos ouvintes. E estou aqui, então, para falar um pouquinho sobre o livro, falar um pouquinho sobre mim. Pode fazer perguntas aí. Muito bem, professor Tiago é um dos nossos autores dos textos introdutórios, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro. Mas vamos começar do começo. Tá bom. O pequeno Tiago. O pequeno Tiago. Como que... Porque assim, a matemática ela é uma disciplina escolar. Mas, talvez, lá no período escolar, tu ainda não tivesse dado o devido valor para a matemática. Como é que, num primeiro momento, tu considerou ela como tua profissão? Na verdade, eu nunca considerei ela como profissão. Eu nunca pensei em ser professor, eu nunca planejei isso. As coisas foram acontecendo. Eu gosto de dizer que talvez a matemática tenha me escolhido. Exato, talvez, claro. Porque o pequeno Tiago era um garoto muito curioso, né? E com vários interesses. Eu gostava de desmontar meus brinquedos, gostava de olhar como as coisas funcionavam, criar coisas. Brinquei muito daqueles Lego e brinquedo de montar, assim. E gostava de desenhar, enfim. Preferia Lego do que Playmobil, provavelmente. Preferia, com certeza. É muito criativo, assim, sempre inventando coisa e brinquedos, assim. Eu criava coisa com caixa de papelão, coisas assim, sabe? Eu me interessava por brinquedos, mas me interessava em construir brinquedos também, e coisas, e misturar coisas, assim. E a matemática, ela foi surgindo, assim, como é que eu posso dizer? Naturalmente mesmo. Eu fui percebendo que eu tinha uma certa facilidade, talvez, eu percebi ao longo, acho que do final do ensino fundamental, né, no médio ali, que se eu realmente prestasse atenção nos detalhes, não ia ser um problema para mim, né? Porque geralmente a turma acha que matemática é difícil e tal, e eu não tinha esse problema, não tinha medo de matemática, como dizem. Alguém me disse uma vez, os Buriol não tem medo de matemática, né? E realmente eu não tinha medo, eu ia assim, não, deve ter um jeito de entender isso aqui, e fui aprendendo e fui percebendo que eu conseguia, assim, e acho que peguei gosto desse jeito, sabe? Desse jeito, Eu acho interessante, assim, quando tu fala em desmontar as coisas, a matemática, ela tá em tantas áreas diferentes que não deixa de ser como uma linguagem do universo para desmontar as coisas e montar de novo com outras formas, né? Com certeza. Com certeza, eu acho que eu li em algum lugar uma vez que a matemática como descrever o universo, linguagem que descreve o universo, alguma coisa assim, né? E realmente, porque o mundo é muito quantitativo, né? A vida é quantitativa, as coisas são quantitativas, e a matemática é a forma que você tem de quantificar e processar, e mexer, contar, somar, subtrair, enfim, basicamente é isso. Mas é claro que colocar as coisas em relação, né? Colocar as coisas em relação e descrever a natureza, né? É uma ferramenta para descrever a natureza, eu acho, né? Então,
é isso aí. Matemática serve para isso, né? Modelos matemáticos, assim, descrevem fenômenos físicos, fenômenos da engenharia. E no meu caso, né, assim, bom, eu fiz licenciatura em matemática, então eu aprendi, eu sou formado, né, para ser professor de matemática. Mas eu também fiz engenharia civil, então eu vejo a matemática com olhos práticos, né? E eu sempre tive interesse em coisas tecnológicas, assim como as coisas funcionam, em máquinas e computadores. E quando eu conheci os computadores, eu comecei a ter interesse em programação de computadores. Então, a descrição do mundo real, com modelos matemáticos que possam ser resolvidos por computador, é uma coisa que me interessa muito, entendeu? Tudo, Junta tudo, é. Então, é mais ou menos por aí que eu fui traçando esse caminho meio que sem querer, né? E, bom, se eu puder retroceder um pouquinho e lembrar de como eu fui parar na matemática, né? Qual foi a primeira vez que tu viu um computador também? A primeira vez que eu vi um computador, poxa vida, não lembro que ano era isso, mas o pai trouxe um computador, inclusive, que ele comprou, eu acho que num conjunto de colegas que compraram alguns computadores, um convênio, assim, né? E levou para casa e, bom, aquilo era tudo muito novo, né? E, assim, eu e meu irmão mais novo, o que a gente fez? A gente botou o computador, daí tinha os manuais, né? Enormes, assim. A gente não queria saber de nada daquilo ali. A gente botou na tomada, ligou e já saiu mexendo, assim, né? E tinha uns CD-ROMs, assim, com enciclopédia, coisas assim, né? Bom, então, mas a matemática veio bem antes do computador, né? E antes era, assim, o meu contato com a matemática... O computador, assim, a programação de computadores, ela foi aparecer lá no mestrado. Antes disso, o computador eu não programava, entendeu? Coisas matemáticas no computador, durante a época do ensino médio, durante a época da graduação, né? Mas eu já me interessava na possibilidade de ganhar um dinheiro dando aula particular. Então, quando eu comecei a faculdade de matemática, eu dava aula particular, assim, para garotos, assim, que tinham dificuldade, né? Às vezes eu conhecia alguém, reforço, um primo, tal, de alguém, um vizinho, sei lá. E ali eu comecei, né? E comecei a ver que isso poderia ser um trabalho para mim fácil, assim, né? Que eu poderia controlar os meus horários e fazer isso ao mesmo tempo que eu estudava. Então, meio que foi ali que começou, eu acho, sabe? A carreira de professor de matemática. Sim. E é isso. E a licenciatura, ela aconteceu quando eu terminei o ensino médio, né? E eu estava meio interessado em engenharia, eu gostava de desenhar, também gostava de arquitetura. Pensei, poxa vida, muito jovem também para escolher um curso, escolher uma carreira. Eu não pensava assim, em focar alguma coisa específica, assim, vou ser professor, vou ser pesquisador. É tão distante, né? É muito distante. Eu não pensava muito nisso, sabe? Então eu pensei que ia ser alguma coisa que envolvesse matemática, né? Que envolvesse, talvez, alguma coisa ligada às ciências exatas e tal. E como meu pai era professor, meu pai foi professor aqui da universidade, né? O Galileu Buriol. E ele foi professor da Unifra também. Na época que eu saí do ensino médio, ele dava aula lá. E ele disse que eu poderia tentar lá também, caso não desse certo o vestibular, que era muito concorrido na época, né? Eu poderia ir fazendo umas disciplinas ali, sei lá, cálculo, álgebra, e depois eu aproveitaria que eu não ia ficar sem fazer nada. Acho que a preocupação dele era mais eu ficar sem fazer nada. E aí, bom, eu entrei lá e não entrei aqui, né? E entrei na licenciatura em matemática. Eu fui pegando mais gosto, sabe? Fui dando aula e aí, enfim, desse jeito que a matemática me absorveu, assim, sabe? E aí depois eu fiz o vestibular para engenharia civil, entrei em engenharia civil e aí eu não quis largar a matemática. Eu fiquei fazendo as duas faculdades. Inclusive tem uma história bem curiosa que os meus alunos, se alguém estiver ouvindo aí, eu sempre conto essa história na aula para dar uma descontraída. Eu fui professor e aluno no mesmo curso. Isso foi uma coisa muito curiosa, porque como eu entrei na licenciatura em matemática antes de entrar no curso de engenharia civil, eu também terminei antes. E por um bom período eu fiz as duas graduações ao mesmo tempo.
E quando eu terminei a graduação de licenciatura em matemática, eu fiz um concurso aqui para professor substituto, que exigia só graduação naquela época. E aí, é claro que eu estava totalmente despreparado e passei em 9º lugar. Eram 9 candidatos e eu fui o último. Mas passei. Nossa, passou. E aí passou-se um semestre e tal, 2 semestres do concurso. O concurso ainda estava válido, ele foi renovado e os candidatos entraram, deram aula um semestre, depois chamaram outro. E foi andando aquela fila, alguns não quiseram mais e chegou em mim. Chegou. Aí eu fui ser professor substituto de matemática, dar aula de cálculo para os alunos da engenharia civil, o curso que eu ainda estava cursando. Mas Então, tu chegou a dar aula para algum colega? Não, porque os meus colegas já eram do final do curso, Sim. né? E eu dava... É que às vezes um colega fica para trás. Não, poderia ser, né? Mas nesse caso não. Eu acho que não tem como levar o cálculo 1 até o final. Se fosse uma disciplina assim, que não exigisse, que não fosse pré-requisito para outras, né? Mas era assim, não eu acho curioso que eu fui professor e aluno do mesmo curso e também eram prédios assim, sabe? Meus alunos às vezes iam ter aula numa sala de aula e eu estava na sala de aula ao lado, terminando uma aula como aluno, e eles achavam curioso, ficavam em volta da porta ali, assim, olhando. Sim, mas é interessante mesmo, porque exige uma organização mental, né? Para esses papéis não se confundirem ali no mesmo ambiente. Às vezes tu está com os seus colegas professores, às vezes tu está com os seus colegas alunos, né? São momentos diferentes. Na verdade, essa organização não tinha muito, era tudo bagunçado, porque às vezes eu estava assistindo uma aula e já meio que preparando a minha, assim, com um caderninho embaixo ali, e uma vez faltou giz, o professor, que era giz, né? E aí o professor disse, Tiago, tem um giz aí? Eu, sim, tirei da minha mochila. Então, as coisas assim misturavam um pouco. Sim. Mas é importante, é bem interessante, sim. É uma experiência para poucos. Eu acho que sim, não conheço ninguém que tenha acontecido isso. Pois é, matemática, justamente por estar nessa base, ela acaba sendo importante para diversos cursos, né? A tua lotação é ali no Centro de Ciências Naturais e Exatas, mas o professor de matemática está presente na biologia, na informática, no desenho industrial, ali que falávamos há pouco também. Como a tua vinculação é com um curso só? Não, a minha vinculação como eu faço parte do departamento de matemática, eu posso dar aula para outros cursos, né? Mas, em geral, isso... A chefia organiza isso, né? Eu, em geral, fico com as turmas de métodos numéricos para os cursos de engenharia, porque faz parte da minha formação. Exato, e esse é o caminho que eu tô... É o tema do livro, inclusive, né? E, então, é o que eu tenho pegado mais, são cursos de engenharia, né? Eu tenho dado mais, ultimamente, a aula de cálculo numérico ou métodos numéricos, e agora uma disciplina que se chama matemática computacional, para os cursos de engenharia. E aí, diversos cursos de engenharia, né? Ultimamente mais engenharia aeroespacial, engenharia elétrica, civil, mecânica. Às vezes tem umas turmas assim que é um pouco misturado. Por exemplo, hoje mesmo tinha engenharia ambiental, engenharia telecom, né? Então é bem misturado mesmo. Mas realmente a gente atende, eu não sei dizer agora a porcentagem, mas uma grande quantidade de cursos, imagino, né? E como é que se encaminhou depois, então, a tua pós-graduação? Tá, a pós-graduação. Para se encontrar, para unir essas vertentes todas. Unir essas vertentes também. Então, eu fazia... Então, vamos lá, eu fiz matemática, fiz engenharia, meio que fui professor substituto nessas duas... eu ainda fazia engenharia civil enquanto eu dava aula, então meio que comecei minha carreira de professor ali, assim, meio que sem querer, era mais assim para eu ter uma renda, sabe? Sim, que hoje em dia concurso já acontece com a pessoa necessariamente tendo pós-graduação, né? Exato. Então, foi ali que a docência me capturou e não me soltou mais, eu acho, né? Porque dali, naquela altura, eu estava muito interessado em aprender computação, que estava começando, assim, Isso era o quê? Que época, mais ou menos? Mais ou menos anos 2000. 2000, alguma coisinha. 2001, 2000 e pouco. E eu tenho um grande amigo que trabalhava com computação e também eu via algumas coisas e eu queria aprender, né, a programar e me interessava por esse assunto.
E então, quando eu terminei a faculdade de engenharia aqui em Santa Maria, e acabar também o meu contrato como substituto, eu acreditava que eu tinha ficado muito tempo aqui e eu queria sair um pouco de Santa Maria, né? Queria experimentar, morar em outra cidade, conhecer outros lugares. Então, eu pesquisei mestrado, né? Pós-graduação, que era uma maneira de eu continuar estudando, aprender talvez programação e sair da cidade e morar uma época em outro lugar. Então, eu pesquisando, descobri o programa de pós-graduação em métodos numéricos em engenharia na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E lendo sobre aquilo, eu não conhecia muito bem os métodos numéricos, né, e essas áreas aí, né, correlatas. E me interessei muito, eu pensei, pô, essa é uma pós-graduação que vai me proporcionar aprender a computação, eu não vou largar a engenharia, né, não vou focar numa dessas duas formações que eu tenho, nem a matemática, nem a engenharia. E ainda vou aprender computação, porque é uma área que reúne esses três conhecimentos, essas três áreas, num propósito só, que é métodos numéricos em engenharia e problemas que se resolve com a computação. Então eu fui, e foi muito bom, assim, porque eu realmente percebi que eu era capaz de aprender a computação e a computação científica, né? A computação numérica, voltada a resolver problemas de engenharia com métodos matemáticos, quer dizer, com ferramental matemático, né? Com o uso do computador como o instrumento de processamento de dados e tal. E me achei ali, sabe? Me achei e também tive a oportunidade de trabalhar em projetos que envolviam outras coisas, como computação gráfica. Eu trabalhei num projeto de desenvolvimento de um sistema de treinamento de atividades de alto risco para manutenção de energia elétrica, né? Usando realidade virtual. Então, quando recém tinha começado isso, sabe? E aquilo me encantava muito, porque tinha computação gráfica, tinha a visualização de resultados de métodos numéricos num óculos tridimensional, que tu olha para cima e vê um campo eletromagnético, por exemplo, no teu entorno, né? Então, todas essas coisas me fascinavam demais. Então, aí eu fiquei, né, na pós-graduação, né, no mestrado, trabalhando em alguns projetos nessa área, fiz voltado à visualização científica, né? Usando realidade virtual e o doutorado também, né? E estudei muitas outras coisas, trabalhei também com dados de radar meteorológico, dados de sensores da usina de Itaipu, lá com o colega. Então, contribuí com muitos colegas, dados de tomografia em bioengenharia, que tinha outros colegas que trabalhavam com outras áreas, e eu conseguia contribuir nas pesquisas deles, sabe? Então, a gente fez muito trabalho, eu aprendi muito, 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 e me fascinei por essa área aí, né? E quando eu vim, então... Bom, continuo? Pode, claro. Agora vai entrar num caminho aí que eu vou achando. Então, depois que eu terminei o doutorado, eu trabalhei no Instituto Federal do Paraná. Então, foi uma outra experiência bastante diferente, porque daí eu passei a dar aula para o ensino médio também. Sim, entendeu? Que legal. Bom... E com certeza essa transdisciplinaridade toda, essa experiência que tu teve com os teus colegas, ajuda também a identificar as diferentes realidades dos alunos que se chegam até, seja no ensino médio, seja nos diferentes cursos da faculdade, né? Sim, com certeza. Pelo menos, assim, uma coisa que eu gosto muito é de poder dar exemplos de aplicação, né? Então, às vezes... de aplicações dessas coisas que a gente estuda, por exemplo, em métodos numéricos, porque às vezes, sem essa experiência, sem ter passado por esses projetos, é uma distração, você não consegue ilustrar, né, as aplicações, né? Bom, então, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns colegas que trabalhavam com outros assuntos, né, diferentes dos meus, e também de dar aula na Universidade Federal do Paraná como professor substituto. Então, naquela época, fui professor da graduação, né?
muitos sabem que o professor substituto sempre pega umas turmas grandes e bastante aula. Então, eu dei muita aula. E também dei aula lá na Universidade Tecnológica do Paraná, onde eu pude também dar aula para o ensino médio. E aí, bom, então até então a minha experiência era sempre dando aula para graduação em Universidade Federal. Né? Aí eu passei a dar aula para o ensino médio e isso me deu uma outra experiência, né? Eu tive a oportunidade de ter uma outra experiência como professor, porque é mais complicado, sabe? Os jovens, assim, mais novos, né? Mais jovens. E no Instituto Federal do Paraná foi também complicado, porque foi complicado porque os estudantes eram jovens e eles eram de uma parte mais periférica de Paranaguá, assim, sabe? Onde era diferente dos alunos, por exemplo, da Universidade Tecnológica do Paraná. Então, alguns tinham um pouco mais de dificuldade e isso me deu bastante experiência. Eu aprendi muito dando aula para essa turma, para esse público do Instituto Federal lá de Paranaguá, que foi uma experiência maravilhosa. Tive colegas maravilhosos também, né? E antes de vir para a universidade, eu estava trabalhando lá. Né? E aí eu passei no concurso aqui. E desde quando tu está aqui na UFSM como Fazem professor? 6 anos. Então é relativamente recente. É relativamente recente, E quando eu vim para cá, então, eu comecei com métodos numéricos. E aí, como eu tinha toda essa experiência da programação científica, né, da computação numérica e tal, eu passei a construir um curso de métodos numéricos altamente focado na parte prática e computacional, né? E também com a evolução das linguagens de programação e com o mais fácil acesso a computadores, isso se tornou possível, né? Eu vejo hoje isso que tu falava, né? Que era uma coisa muito científica e que hoje nós temos um acesso doméstico a várias dessas tecnologias. Eu me recordo a primeira vez que eu vi uma impressora colorida de alta resolução no apartamento de uma vizinha que era arquiteta. Então, ela fazia os projetos e ela precisava montar pequenos mock-ups, né? Pequenas maquetes em papel antes de levar determinadas partes do projeto adiante. E nós fomos, entre 3 pessoas, vizinhos, ver a impressora que ela tinha comprado. Porque ninguém nunca tinha visto uma impressora que todo mundo naquela época, isso que eu falo anos 90, as impressoras domésticas, quem tinha era aquelas matriciais. Sim. Com formulário contínuo, que fazia uma barulheira e tal. A dela era silenciosa e fazia... Não sei, na minha memória, era uma perfeição. Talvez se eu voltasse no tempo, eu ia ver que nem era tão boa assim. Mas era uma coisa assim de... a laser. Não sei se era laser, eu não sei. Eu acho que era uma jato de tinta muito boa. Não sei nem se tinha a tecnologia do laser, assim, para alguém comprar. E isso me deu a ideia assim do quão rica ela devia ser. Nossa, ela é muito rica, mas ela leva uma vida simples porque ela mora no mesmo prédio que nós. Mas tinha uma impressora que hoje com, sei lá, talvez com R$5, R$10 a gente imprime com relativa simplicidade e acesso fácil, né? Então eu imagino tu num ambiente acadêmico vendo uma profusão de coisas assim que estavam ali para ser testadas, experimentadas e dialogadas com os colegas das outras áreas, né? E hoje, de certa forma, também trazendo isso para os alunos, né? Fazendo de novo essa interconexão para uma outra geração, né? Exato. Dentro dessa tua experiência aqui na UFSM, surge então vamos chamar assim, essa oportunidade de envio para o material para os textos introdutórios, né? Que é uma série de livros que nós estamos fazendo ali na editora e que tem como objetivo, como foco, trazer títulos, né? Como o próprio nome da coleção diz, que estejam de acordo com um acesso inicial a uma disciplina, que de repente alguém que está lá no ensino médio e se interessa, possa também ter acesso a esse material e fazer uma leitura, uma aproximação com o tema, né? Então, por que o teu tema de matemática computacional com Python foi o tema que tu escolheu para trazer para um desses títulos? Certo. Como submissão, assim. Foi algo muito oportuno, assim, e do momento, né? Por quê? Porque desde que eu
cheguei na universidade aqui, e comecei a dar a aula de métodos numéricos, com esse propósito de ser uma disciplina mais prática, né, tentando trazer a prática da computação, eu fui construindo um material com essa linguagem de programação Python, que é uma linguagem assim que ela é popular por ser fácil de aprender e ela também tem menos entraves de instalação, é multiplataforma, tem algumas vantagens que faz dela uma boa escolha, assim, é gratuita, é código aberto, uma série de coisas. Mais acessível. Então, faz dela uma boa escolha e se tornou possível trabalhar com essa linguagem de programação. Inicialmente, com os alunos fazendo trabalho em casa, eu mostrava algumas coisas, disponibilizava alguns códigos para que eles pudessem fazer o download e rodar, né? E assim eu fui entendendo que eu poderia introduzir a computação um pouco mais intensa nessa disciplina, e isso faria muito mais sentido para essa disciplina, dessa forma. Então, eu fui montando um material didático com vários exemplos, com exemplos de código, e formatando isso de uma maneira que eu pudesse usar nas minhas aulas. E no ano da pandemia, no ensino remoto, aquilo ali foi muito bom, entendeu? Porque eu não tive problema nenhum em dar aula remotamente, porque eu usava o computador e então os alunos estavam cada um com o seu computador, rodando os códigos nas suas máquinas, baixando ali, interagindo durante a aula, de uma forma bastante construtiva. Então, eu penso que foi ok as minhas disciplinas. E um material autoral, né? É um material autoral, né? Claro, com base em algumas referências, né? Mas que foi projetado, escolhido e formatado para as aulas, né? Para aquelas aulas, para aquela ementa e para o tempo adequado também das aulas, né? Então, esse material é que, no fim, deu origem, né? Ao texto que virou livro depois de um amadurecimento. E a matemática computacional, ela vem também, o título, né, devido a uma reformulação dos currículos das engenharias, em que se pensou em incluir uma disciplina mais integradora, né? E essa disciplina integradora, ela poderia ser uma matemática computacional, né, que poderia, vamos dizer assim, incorporar uma nova disciplina chamada matemática computacional, que poderia incorporar o conteúdo dos métodos numéricos, mas não ser apenas os métodos numéricos. Também métodos computacionais não numéricos, né? Que a gente tem processamento simbólico, no caso, que seria uma outra forma de computação que não é numérica, é analítica, mas a gente faz usando o computador, vamos dizer assim, né? Então, o computador também ele pode aprender algumas fórmulas e manipulações algébricas que a gente faz na sala na mão, né? Ele pode ajudar a gente a dar um suporte nisso aí. Então, isso não é numérico, é simbólico. Então, incorporar essa parte simbólica, parte numérica e mais aplicada, incorporando também problemas de outras disciplinas, por exemplo, da física, do laboratório de física, da física teórica, resistências materiais, cálculo e álgebra também, que pudesse ser uma disciplina que, além de integrar essas outras disciplinas, pudesse mostrar aos alunos que estão entrando coisas que eles verão nas disciplinas mais à frente, né? De modo a dar um gostinho, vamos dizer assim, para quem está entrando na engenharia, um gostinho da engenharia, né? Não ficar só na matemática. E então essas disciplinas foram criadas com esse propósito para serem incluídas no novo currículo da engenharia. Então, e esse material foi adaptado, o material que veio dos métodos numéricos foi adaptado para essa nova disciplina e bem vamos dizer assim, coincidiu do material, ele já está maduro, ele tem esse propósito com a chamada do livro. Aí eu submeti como candidato, né? E tive a felicidade de ser aceito, vamos dizer assim. E eu acho que esse material vai ser maravilhoso para os alunos que estão entrando. É um material que a gente usa na aula, né? Mas tanto para os alunos que estão começando, quanto para um aluno do nível do ensino médio que tiver interesse em aprender um pouquinho de matemática computacional com essa linguagem de programação Python, né? Vai conseguir dar os primeiros passos aí com esse livro aí, com certeza. Já é feita a tua curadoria, né, sobre o conteúdo. Então, isso já deixa um pouco mais amigável para quem está querendo se aproximar com o tema, né?
Semana passada, nós tivemos aqui o teu xará, professor Tiago, também, que é da direção lá do Centro de Tecnologia. Estava ouvindo. E ele comentou sobre uma espécie de denominador comum, né, que foi pensado para justamente auxiliar num possível trânsito dos alunos entre os diversos cursos, né? E como isso também, mais uma vez, eu vejo que tem sido um tema recorrente aqui no programa, a transdisciplinaridade. Né? Porque nós percebemos que mais ou menos uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, tem se tornado uma tônica na formação de vários cursos. Né? Trazer esses aspectos transdisciplinares, do convívio, do diálogo, porque eu acho que numa geração anterior, geração formativa, se é que isso existe, a tendência era se especializar muito, né? Se especializar talvez num assunto em que os teus pares iam ser meia dúzia no planeta, né? E isso acaba funilando talvez numa determinada realidade que depois para reverter o pensamento para que ele chegue para uma maioria, fica difícil de estabelecer essas conexões, né? E ali eu vejo que está se pensando pelo outro lado. Exatamente, exatamente, tem esse viés, assim, a matemática computacional, ela serve, né, essa disciplina, assim, ela serve como uma ferramenta de integrar outras disciplinas dentro do curso e também fora do curso, porque se falar em transdisciplinaridade, né, e pensar na aula prática computacional, da matemática computacional, né? Como, assim, eu tenho tentado conduzir essa disciplina, vamos dizer assim. Eu vejo que os alunos, eles sentam junto, às vezes, e trocam muita ideia, entendeu? E conversam, e um ajuda o outro. Então, algumas vezes, se você pensar na sala de aula mais tradicional, onde o professor está fazendo um exercício no quadro, está cada um com o seu caderno ali, eles não têm essa interação entre eles e a colaboração entre eles, entendeu? Então, isso aí também eu acho que é um aprendizado, entendeu? Porque hoje, e também, e outra coisa, a consulta na internet, por exemplo. Claro, os alunos, eles têm celular e tal, e todo mundo consulta. Mas se você for pensar no trabalho de um engenheiro ou de um pesquisador, você não concebe ele estar num ambiente de trabalho sem estar com o computador, com a internet ali e consultando todo mundo, entendeu? E perguntando para os seus colegas o que ele poderia fazer, tal. Então, esse clima que talvez seja um pouco mais próximo da realidade de trabalho de hoje em dia, ele acontece nessas aulas, entendeu? Porque os alunos têm algum problema que é um pouco mais próximo da realidade, que precisa de uma análise, uma modelagem matemática e usar um ferramental matemático que eu estou ensinando eles ali para resolver ali na aula, junto com os colegas, conversando entre eles, talvez usando a internet, também não tem problema nenhum, pesquisando no livro, pode usar a biblioteca virtual, né, ali. Enfim, uma liberdade maior, inclusive, para errar, porque eles pode, assim, mexer no código e dar erro e estraga tudo, mas não tem problema. Não está fazendo uma prova ali, entendeu? Ele volta atrás, tenta corrigir, conversa com alguém, vê como é que o outro fez e consegue fazer. Então, tem todos esses aspectos. Eu não vejo só como aprender métodos numéricos ou matemática computacional. Tem esses outros aspectos que eu acho que também fazem parte dessa nova abordagem, vamos dizer assim, dessa disciplina. Eu agora não vou me recordar qual a fonte, mas fim do ano passado eu tomei conhecimento de uma pesquisa em que foi feito um levantamento do maior motivo de demissões em São Paulo. E era uma empresa de RH que fez, agora não me recordo, mas que mais de 80%, 80 e poucos por cento do motivo era por causa da ausência ou pouca proficiência das chamadas soft skills, que são aquelas de relacionamento, de bom convívio, de diálogo, que não são técnicas, porque eles entendem que as disciplinas, as questões técnicas se aprende, mas existem coisas que talvez não sejam tão exercitadas, que é o próprio convívio, né, e conversa e saber pedir um auxílio. Às vezes, exatamente essa coisa de querer resolver sozinho talvez não seja a melhor solução. Né? O convívio em equipe hoje está cada vez maior. Sim. Né? E a própria busca dessas informações nas redes. E coisa que até relativamente pouco tempo também era proibido usar, usar a internet dentro da sala de aula. Era visto como algo, muito entre aspas, vamos colocar assim, errado. Né? Mas na vida real o que vai acontecer é isso, as coisas não estão escondidas da gente. Né? Exato.
E às vezes essa habilidade é uma habilidade necessária, porque você precisa praticar também como encontrar, ou uma vez que você encontra fontes de referência para aprender determinado assunto, qual delas é melhor. E aí quando você escolhe qual é melhor, você realmente se concentrar naquilo e aprender aquilo através, assistindo um vídeo, ou vendo um código, interpretando um código, ou lendo um livro, também a gente precisa praticar isso, né? Praticar, encontrar as referências boas e selecionar e estudar a partir delas, né? E, bom, eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja a tua área hoje, mas e o ChatGPT e essas tecnologias que têm se aproximado? Eu vi que um dos teus temas de pesquisa é redes neurais, né? Como é que isso, se é que já chegou na tua sala de aula, mas enfim, conta mais ou menos a tua experiência e a tua visão sobre isso. Tá. Eu não sou um especialista em aprendizagem de máquina e inteligência artificial, mas eu já fiz alguns trabalhos, né? Eu trabalhei, sim, com redes neurais. Uma época, o trabalho que eu fiz foi com dados de radar meteorológico, e esses dados eles têm um certo ruído, às vezes, que precisa ser retirado, assim, né? Então, uma das técnicas possíveis para fazer isso é ensinar um algoritmo de inteligência artificial a fazer isso, a selecionar o que é um dado bom e o que é um dado ruim, né? E a partir daí limpar, vamos dizer assim, os dados, né? Então, a inteligência artificial, veja, você ensina um algoritmo ou um sistema a tomar decisões, né? A tomar decisões, nesse caso, era para decidir se o dado é bom ou é ruim. Então, tem o treinamento dos dados, isso, né? E, claro que... É fornecido uma espécie de repertório para a máquina, para ela poder decidir a partir dali. Isso. Vocês ensinam o que é o certo e o que é o errado, e ela é sim ou não, tem né? tipos de aprendizagem, assim, supervisionado e não supervisionado. Por exemplo, você pode dar um conjunto enorme de respostas, de perguntas, de dados, né? E dizer o que é dado bom e o que é dado ruim, né, para ela. E ela vai aprender a partir daquilo ali, criar um modelo interno, né? Uma das técnicas de inteligência artificial é as redes neurais, né? É uma delas, existem outras. E claro que isso está muito, muito, muito evoluído, né? E com a quantidade de dados, por exemplo, o ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial, que tem acesso assim, a uma quantidade gigantesca de dados na internet, né? Que, por exemplo, veja, sei lá, o Twitter, por exemplo, ou dados conflitantes, né? Isso é o que me preocupa um pouco mais. Pega assim, comentários de um planeta inteiro que está usando aquilo ali, são comentários, conversas e tal, e de alguma forma, estudando aquilo, vamos dizer assim, né, aprendendo com aquilo, a inteligência artificial consegue conversar de forma natural hoje com a gente, né? O ChatGPT, ele conversa a linguagem natural, ele aprendeu a conversar a linguagem natural. Então, você faz uma pergunta de forma natural, ele te responde de forma natural, né? E o que eu vou te dizer? É uma coisa que a gente não pode evitar, né? Mais, assim, chegou nesse nível. E agora a única coisa que a gente pode fazer é aprender a conviver com isso e talvez tirar proveito, né? Assim, tentar usar para aprender para os nossos estudos ou para ter uma ideia de um texto, um artigo, sei lá, para suportar o nosso trabalho de certa forma, né? Assim, dar um suporte, né? Isso que eu quero dizer, dar um suporte ao nosso trabalho. A gente pode usar isso como uma ferramenta auxiliar e é super interessante, eu acho, super interessante, é impressionante, até um pouco assustador, na verdade, né? Mas eu acho tudo legal, eu acho super legal, né? Eu fico... que eu já penso naquilo que tu falava antes, de saber escolher a fonte, né? Esse olhar, esse criticismo que eu percebo que nem sempre acompanha a adoção da tecnologia como uma ferramenta. Primeiro, o pessoal se joga. Depois vai descobrir meio como selecionar o que é bom do que é ruim, né? E algumas situações a gente já sabe que essa geração de repertório de exames, né, determinados mapeamentos de imagem. E daí isso ajuda a fazer um melhor diagnóstico. Mas é sempre, pelo que eu vejo, assim, às vezes, né, mas que a gente lê assim, hoje como notícia, como senso comum, que é sempre algo assessorado ou
que existe uma consultoria, enfim, não é o software que vai fazer o diagnóstico, é um médico que está sendo auxiliado por um software. Sim. E o que eu vejo que está acontecendo com o tal do ChatGPT é que existem... Está invertendo o giro dessa roda. Existem empresas que agora colocam fizeram lá uma reunião, aí tiveram determinadas dúvidas, aí colocam no ChatGPT para pedir uma sugestão dele como se ele fosse um membro da reunião. Então, sabe? E daqui a pouco está todo mundo fazendo o que o ChatGPT mandou. Isso me parece assim que tal e qual como se ele fosse essa humanização que teve do diálogo, talvez é como se as pessoas achassem que tem ali uma pessoa super inteligente gerenciando o ChatGPT e que não é. Não é. De certa forma, eu não sei, e não é, né? Porque é uma pessoa super inteligente que tem acesso a muitas informações e consegue buscar aquilo que é necessário rapidamente, te dar uma resposta rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, são coisas que estão na rede, que alguém colocou lá, que está lá, né? Então, assim, me parece que talvez possa se tornar um pouco repetitivo, talvez. Se todas as pessoas fizerem um script para um programa de rádio, por exemplo, e usarem o ChatGPT, não vai ter inovação mais, né? Talvez. Então, eu acho que a criatividade talvez possa ser mais valorizada, ou alguma coisa que fuja daquilo ali, eu não sei, né? Alguma coisa mais humana. Talvez a nossa humanidade tenha que vir, saltar para fora para a gente se diferenciar da máquina, né? O que aquela sutileza no humor que a máquina não consegue, aquele olhar que a máquina não consegue, ou aquela sensibilidade de perceber que a pessoa precisa ouvir uma coisa que você precisa falar ali para ela se sentir melhor, que a máquina não vai adivinhar, não vai conseguir perceber, né? Agora, para aquilo que a máquina faz melhor que a gente, eu acho que a gente pode usar a máquina para isso. Claro. E dentro do curso, ou dentro das disciplinas que tu ministra, o pessoal costuma usar essas tecnologias para fazer testes, alguma coisa assim? Ou... Alguns sim, outros não muito. Mas até usar essas tecnologias, a gente precisa aprender, sabe? Sim. Não é tão simples assim. Eu vejo várias coisas interessantes sobre isso, né? Porque para você fazer uma pergunta e obter a resposta que você quer, você tem que fazer a pergunta de forma correta, né? E fazer a pergunta de forma correta não é fácil, entendeu? Para conseguir extrair a informação que você quer da máquina ali, né? Então, começa por aí. Tem que aprender a fazer uma pergunta certa, com os argumentos certos, as palavras certas, o jeito certo, para conseguir a resposta certa. Então, ainda não está assim... A máquina ainda não está adivinhando os nossos pensamentos. A gente tem que se comunicar com ela de alguma maneira, né? E isso agora a gente consegue se comunicar com a linguagem natural, só que tem que ser uma linguagem natural clara, fazendo uma pergunta clara, usando as palavras corretas, identificando ou explicitando muito bem, claramente, né? Ou muito claramente o que a gente quer, qual é a resposta que a gente quer. Então, os alunos usam, sim, mas não todos, né? Mas isso não resolve completamente os problemas, sabe? Algumas informações dá para conseguir ali e tal. E, ao mesmo tempo, como professor, a gente precisa agora, talvez, fazer perguntas um pouco mais desafiadoras. Não dá para ser uma coisa tão direta que o aluno só repassa ali para a máquina e vai ter a resposta, né? A resposta correta, ou a resposta que a gente esperaria de um aluno há uns anos atrás, só que hoje ela está tão facilmente disponível que talvez a gente tenha que mudar um pouco as perguntas, entendeu? E isso, eu imagino assim que deva... Como tu falou antes, né? Que tu aprende muito também em aula e com os alunos. Essa disposição em se rever constantemente também tem que estar muito presente, né? Na docência e na própria geração do material que eu já penso agora na coleção, né? No textos introdutórios. De repente, é algo que muda tanto que a gente está agora fazendo um lançamento e talvez daqui 2 anos essas edições vão começar a ser cada vez mais atualizadas e modernizadas. A questão tecnológica, eu estou com isso na cabeça porque ontem eu escutava um programa a esse respeito. A questão tecnológica sempre vai se encurtando, né? Esses ciclos vão sendo cada vez mais rápidos. Sim. E como nós conversávamos aqui, né, que o médico ainda faz uso da ferramenta, mas em um dado momento, talvez
nós tenhamos isso, a pessoa que falava, a autoridade que falava, que também não me recordo, disse, talvez dentro de um pequeno tempo, e quando ele fala assim, pequeno tempo, ele fala menos de 10 anos. Nós tenhamos determinadas funções no nosso celular que sejam acuradas a ponto da gente, de fato, fazer um diagnóstico. Baixando um aplicativo que vai fazer medições objetivas do nosso estado de corpo pelas ferramentas que estão no celular, pela câmera, pelo reconhecimento facial, essas coisas. E daqui a pouco, também, uma profissão que a gente considera super estabelecida, que é a do médico, vai ter que se aprimorar para um outro nível. Com certeza, isso já é possível. De profundidade de análise. Sim. Porque essa coisa assim do medir a pressão, ver a temperatura, e fazer um diagnóstico mais... você está com febre, você está com gripe, se toma um remédio A, B ou C, talvez isso já esteja... com os dias contados. Esteja devidamente listado em uma inteligência artificial. Com certeza. Claro, se vai chegar na população é porque o nível de acerto dela já está otimizado, né? E ele colocou isso como algo de, no máximo, assim, 10 anos. E eu anotei mentalmente, bom, daqui 10 anos eu quero ver se vou estar nessa. Com certeza. E não só isso, né? Por exemplo, tudo que você, vamos dizer, conclui com base em um conjunto de informações, e isso é uma coisa um pouco mecânica, assim, a máquina ela é capaz de fazer, é capaz de processar um monte de informações. Então, se você tem uns 30 exames ali que podem ser feitos, uma foto, você falou, a umidade do dedo ali no sensor, seja lá o que for, você pode... A máquina ela vai poder te dar um diagnóstico. Claro que ela vai aprender isso com base em um histórico, um banco de informações que com certeza passaram por médicos, né? Né? E isso não é só na medicina, mas em várias outras áreas, né? Talvez esse livro de matemática computacional esteja já com os dias contados também. Daqui a um ano, talvez isso já seja datado. Talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei. Mas essas áreas de tecnologia, a coisa acontece muito rapidamente. Então, mas, bom, enfim, tem gente que estuda o inglês arcaico, tem gente que estuda a história antiga, que quer saber como é que foi. Tem até aquele filme Her, eu acho que é um filme que se passa no futuro, onde o personagem se apaixona por uma pela inteligência artificial e, se eu não me engano, ele trabalha escrevendo cartas à mão numa empresa que manda cartas à mão, né? Então, quer dizer, essas coisas humanas, elas vão continuar, né? A gente ainda vai ter coisas em que a gente vai ser útil, os humanos, a inteligência humana, a criatividade, a habilidade manual e tantas outras coisas. Mas é aquele toque do humano mais, né, aquilo que tu falava, mas ser algo mais para além do humano, porque existem coisas como essa sensação de receber uma carta que a geração de agora não sabe o que é. Eu também fiz uma outra referência num outro podcast que eu participo, que esses dias conversávamos sobre o pulso da internet, qual que era a ansiedade que eu tinha em esperar meia-noite para poder ficar na internet, porque existia uma questão de custo que hoje em dia é impensável. Tem toda uma geração que não sabe o que é isso. Exato. Que é né? Nós hoje temos na mão aqui o tempo inteiro a internet. E a minha filha não entendia o que era o tal do pulso, porque para ela o pulso é um pedaço do braço, ela não sabe o que é um pulso de internet. Então, são pequenas coisas que vão paulatinamente se acumulando, não é uma mudança que acontece da noite para o dia, né? São pequenas mudanças e quando a gente vê, a gente está numa realidade completamente diferente. Esses tempos eu caminhando aqui para ir para a editora, né, que fica no prédio da reitoria, e tem uma pequena área de caminhada, né, e vi alguém ali caminhando e fazendo uma videochamada, olhando o celular e no diálogo ali, né, totalmente em tempo real, com a outra pessoa, quer dizer, com uma conexão boa,
fazendo uma videochamada enquanto caminhava. E eu olhei isso e eu pensei, gente, isso é muito ficção científica. Era impensável. Um comunicador, a pessoa está com um comunicador. Em quantos filmes a gente já viu isso? Ou eu, que acredito também, anos 80, 90, aí, que nós crescíamos vendo filme de ficção científica, e a ficção científica chegou, né? Chegou. Exato. É muito rápido, né? É muito rápido, evolui muito rapidamente, e a gente não sabe... A gente sempre tem que aprender a usar, né? Então, você falou do pulso da internet, né? Eu fico pensando assim, os jovens de hoje não sabem o que é esperar numa sala de espera, um dentista, alguma coisa assim, sem um celular. Ou ficar esperando um ônibus sem um celular. Ou qualquer coisa assim. A gente não tinha celular, a gente tinha que ficar olhando para a parede, sei lá. Né? Então, realmente é muito diferente. E, bom, a gente vai se adaptando aí às tecnologias. Quando tu fala que acha muito legal, é importante ter essa disposição, porque existem pessoas que se colocam desde um primeiro momento como contra, né? Ou seja lá o que isso queira dizer. E eu acho que não existe o contra. Né? Existe quem vai ter que adotar mais rápido e quem vai acabar adotando de forma mais devagar, mas vai ter que adotar igual. Porque é um contínuo. Esse contínuo não deixa ninguém para trás. Não né? deixa. E quanto mais resistência houver para adotar isso ou tornar o inimigo amigo, né? Vamos conhecer, vamos estudar para poder trazer para o espaço, seja da aula, da vida, do que for. Né? Uma coisa que eu penso assim, que me assusta um pouco no meu futuro, vamos dizer assim, como ser humano, velho, eu não quero assim um dia não conseguir entender o mundo mais, entendeu? Então eu tenho essa preocupação de eu quero estar presente, eu quero me comunicar com as coisas, porque o mundo está acontecendo, entendeu? A geração está acontecendo, as crianças estão nascendo, o mundo está evoluindo, as pessoas mudam, são outras pessoas e o mundo é deles, não é meu e nem dos mais velhos. O mundo é de todo mundo, quer dizer, né? E só que eles vão ficar mais tempo aqui, eles estão, vamos dizer assim, no auge da sua juventude, vivendo esse mundo aqui, essa época, né? Então, uma coisa que me assusta um pouco, posso fazer uma confissão, assim, eu não gostaria de chegar um dia mais velho e não me sentir mais pertencente a essa época, entendeu? Pensar assim, eu não sei mais lidar com esse mundo, eu não me sinto parte desse mundo. Eu gostaria de sempre fazer parte desse mundo. Então, por isso que eu gosto de ser professor também, porque eu convivo com a garotada mais jovem, eu gosto de computação, eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisas diferentes e tentar entender essas mudanças, entendeu? Porque eu quero fazer parte, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Né? Agora, só mudando um pouquinho de assunto, que eu me lembrei que eu fiz uma piada esses dias na sala de aula, falando sobre inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, não me admiro se um dia você chegar lá no ChatGPT ou numa outra a inteligência artificial e disser, oi, como é que vai, tudo bem? E ela diz assim, faz tempo que você não fala comigo, e começar a exigir atenção. Tipo assim, estou bravo com você, você faz tempo que não me consulta, não sei o quê, você não está sendo gentil. E começa a querer, sei lá, ter mais atenção ou exigir um trato mais delicado, porque uma máquina não percebe essas coisas, mas, não sei, a inteligência artificial, de repente, começa a ter sentimentos, uma consciência um pouco mais parecida com a humana, e daí... Ou nem que seja emular esse tipo, né? Ou emular. Porque percebe que é um ciclo de conversa que, às vezes, existem esses momentos. Exato. Então, para emular, vai incorporar isso num discurso. Vai incorporar a humanidade. Não, isso... Começar a se sentir abandonado. não temos... E aí vem aquela curadoria, né? Vamos primeiro cuidar, então, dos nossos aqui, né? Os próximos, isso. E vamos deixar o ChatGPT... Vamos dar mais atenção aos humanos. Vamos dar mais atenção aos humanos. Professor Thiago, muito obrigada pela tua presença. A gente está aqui nos nossos minutos finais. Se alguém quiser entrar em contato contigo, pode te procurar nas redes sociais, quer fazer uma divulgação, fica à vontade. Eu não sou muito das redes sociais, assim, não. Mas, bom, eu tenho o meu e-mail, né? Que é o thiago.buriol@ufsm.br, que eu respondo e uso diariamente, né? E esse é o meu contato. Esse é o meu contato. Tá ótimo. Né? Eu estou nas redes sociais, né? Mas eu não uso... eu tenho
tentado usar menos, entendeu? Me distrair menos, por exemplo, com o Instagram e com outras distrações. Então, não é um bom contato. Não, ficamos com o e-mail thiago.buriol@ufsm.br. Isso mesmo. Eu que agradeço o convite, espero que tenha sido minimamente interessante e a conversa foi bem agradável e estou à disposição. Precisar, é só entrar pode em contato. contar sempre com a gente. Vamos aí depois, quando chegar o lançamento do livro, né? Vamos anunciar novamente. Te agradecemos bastante. E eu sou Jéssica Dalcin. O nosso Instagram é o @ineditadospodcast. E para você que nos escutou aí do outro lado, nos acompanhou, uma boa semana, um abraço e até semana que vem. Obrigado. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.